depois no dia 20, hoje de manhã amanheceu chovendo. É assim, Deus muda todas as expectativas do homem, né? Frustra, digamos assim, a expectativa do homem em relação quando ele quer ser o sabedor de tudo, né? Quando deixamos Deus ter a direção e o comando de nossas vidas, vemos o agir e o mover dele. Isso é tremendo, né? Então é maravilhoso ver o agir de Deus. Assim, eu dei o testemunho dela do problema que a gente passou e vimos realmente o agir de Deus, apesar de todas as dores. Nós vemos que Deus tem uma ação tremenda em nossas vidas. A gente viu lá no hospital na HGF muita gente muito mais necessitada, passando por muito mais privação do que naquele momento a gente estava passando, mas crendo que Deus estava fazendo o mover dele, né? Ontem eu fui ministrar a palavra no encontro de casais, no SCC, e ontem eu estava falando que teve uns momentos lá que ela, no sábado ela se vendidou e eu orando, Senhor, passa a dor para mim. É o que a gente quer, não quer ver a pessoa que a gente ama sentindo dor e ela torcendo lá e eu não posso fazer mais nada. Agora é esperar a ação do remédio e a ação de Deus e ver o que é que Ele vai fazer, né? E crer que Deus tem o melhor para nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí lá em João 4. Essa semana eu fui fazer o estudo da administração que eu fui pegar ontem e aproveitei e fiz administração. Não, a gente pode deixar aí, eu devo sair, não tem problema não. Não, pode deixar. De boa. Então, Deus ministrou no meu coração essa passagem que está lá em João 4,18, que fala da mulher samaritana, que fala da água, a água da vida, a água que jorra, que seremos águas de verdade se crermos naquilo que o Evangelho prega. Então Deus ministrou no meu coração essa passagem que está lá em João 4,14, e a palavra do Senhor diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Amém? Todo ser humano tem sede. Nós todos temos sede. E sede não só física, mas sede espiritual também. Por que sede espiritual? Porque precisamos preencher algo que só Deus vai conseguir preencher. Essa sede que sentimos, esse vazio às vezes que tentamos preencher de todas as formas imagináveis, nunca vai ser preenchida, porque é prazeres momentâneos, é coisas momentâneas, é algo momentâneo e que daqui a pouco passa e que depois vamos buscar de novo, vamos atrás. É como o dependente químico. O cara que fuma uma pedra, ele não vai querer ficar só numa pedra, ele quer outra, ele quer outra, ele quer outra. Quem cheira cocaína, que era o meu caso, nunca vai ficar só numa carreira, vai querer outra, vai querer outra. Sabe por quê? Porque vai passar a sensação de prazer, de entorpecimento, e você quer ficar naquilo ali. Mas Deus preenche sempre. Nos preenche de uma tal maneira que nós não queremos outra coisa. E o que nos induz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo a nos derramar literalmente, a buscar a face de Deus, para que venhamos preencher esse vazio que às vezes buscamos em outros campos. E a prova disso é que tem gente que tem tudo, né? Tem tudo, dinheiro, fama, tem tudo, mas ainda está um vazio constante no seu interior. Eclesiastes 2, 10 e 11 fala lá que Salomão teve tudo, e concluiu que era vazio, né? Deus deu tudo para Salomão, tudo, mas ele concluiu que sem Deus ele era vazio, ele não tinha nada. E se entendermos esse processo em nossas vidas,
se deixarmos de lado a presença de Deus nas nossas vidas, vamos entender que o que buscamos lá fora para preencher esse vazio nunca vai preencher. Nunca vai preencher. Porque é um vazio que só vai ser preenchido com o poder de Deus, com a presença do Espírito Santo. Tem casais e é muito complicado ministrar para casais e pessoas que já têm uma longa estrada, e você falar para aquelas pessoas que talvez muitos ali estivessem com os corações já duros, endurecidos, que não tinham mais o amor real e verdadeiro, é complicado, porque muitos já estão no seu misto de razão, né? Mas o amor que era para ter, acabou. Se tornou conveniência. Estar junto um do outro. A gente já está tanto tempo junto. É normal. E o amor de Deus? O cordão de 3 dobras foi para onde? Se tornou um laço que pode ser desatado a qualquer momento e depois atado? Não. É um laço firme, forte. Esse laço que Deus quer ter conosco, com a gente, quer ter com a gente de verdade. É esse laço, esse nó cego que a gente chama, né? Que a gente tenta de todas as formas romper e não consegue. É esse laço que Deus quer ter comigo e com você. Salmos 42, 1 e 2 vai dizer: como o servo anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Sabe, temos que ter essa sede. Temos que ter essa sede de Deus e buscá-lo incessantemente. Porque esse é o contexto. E vai ter sedes na alma que só Deus conseguir alcançar. Vai entrar naquele canto onde está vazio, seco, né? Como a palavra diz, como a costa anseia por água, assim somos nós, ansiosos que Deus preenche o nosso ser e venha derramar aquela fonte de água viva, para que venhamos transbordar de outras pessoas, para que sejamos instrumentos de Deus e que as pessoas vejam o mover de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus as pessoas veem que não somos mais servos do pecado, somos servos de Deus, filhos. Pai, meu lindo, na hora, fique à vontade. O celular. A humanidade está tentando matar a sede nas fontes erradas, buscando onde não é para buscar. Jeremias 2,13 diz que deixaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rotas, né? Buscaram em todo canto, fizeram de tudo, construíram um monte de coisa, esqueceram do principal, Deus. Esqueceram da peça principal, a presença de Deus. Deus não é apenas alguém que dá água, Ele é a própria fonte. Ele é que vai jorrar água viva sobre nossas vidas. Quando abrimos os nossos corações e deixamos Deus penetrar e tomar parte disso tudo, passamos a entender que essa fonte de água viva vai jorrar através de mim para atingir outras pessoas. As pessoas, como eu acabei de falar há pouco tempo, têm que ver não a minha face, mas a face de Deus, a face de Jesus Cristo. Porque de onde eu saí, de onde eu vim, as pessoas antigamente diziam assim: você é um cara que não presta, você é um imprestável, você não vai prestar para nada, você é uma coisa que era para ter jogado no lixo e pronto. E hoje eu sou servo de Deus, aquele que prega o ministério, que prega a palavra, vive o ministério que Deus está levantando para mim, para minha esposa, para minha família, vive literal aquilo que está
na palavra. E é difícil fazer isso. Muito difícil. Isso aí é direto, né, Marco? Lá a gente se marca, às vezes a carne quer falar mais alto, mas é complicado. Mas é assim. Somos homens, mulheres de carne e osso. Mas hoje quem tem o domínio sobre nossas vidas é o Senhor. Por mais que às vezes a carne tente falar mais alto, às vezes nós temos que nos conter e deixar o Espírito Santo agir literal para que não venhamos fazer coisas erradas. No dia lá no hospital, a gente, 1h da manhã, que a mulher foi dizer que não ia receber a Cecília porque o exame tinha dado normal, eu disse: minha senhora, pelo amor de Deus, faço isso não. A gente está aqui, eu estou aqui desde 8h da noite, a mulher ali se vem de dor, toda dolorida, e a senhora vem dizer que o exame dela está normal. E aí o que é que eu faço? E olha que de 8h da noite até 1h da manhã eu vi tantas coisas horrendas acontecendo, gente brigando, esculachando lá os médicos. Por quê? Por um lado, como homem, eu dou razão assim, a essas pessoas, porque passaram horas e horas e horas esperando serem atendidas como nós e não foram. Não receberam não uma meracilina, né? Eu dou. Nenhum AS para dizer: toma isso aqui e vá-se embora. Nada. E eu perguntei à senhora lá, a doutora lá, não sei nem o que a mulher era lá na hora. Eu disse: minha amada, me diga uma coisa, com todo respeito, vocês estão fazendo hora para cada gente. Porque a empatia aqui morreu, não existe mais. E eu, o que é que eu faço? Ela: não sei. Aí eu: se você não sabe que é a médica, imagine eu. Mas, minha amada, que Deus abençoe. Eu vou embora porque o velho homem está querendo acordar e é melhor eu dar minha volta antes que ele desperte. E que Deus lhe abençoe. Eu disse: amor, vamos embora. E a dor? Vai aguentando até chegar ali na farmácia que eu vou comprar remédio ali para você tomar. O médico hoje sou eu. Sou médico, enfermeiro, faço tudo. Tá cheio de buraco aí de aliviação. Mas é assim, sabe? Hoje vivemos num mundo onde a empatia acabou, zerou. Ninguém tem mais amor pelo próximo. Não estou mais nem aí, não estou mais preocupado. Eu vivo eu e, com perdão da palavra, você que se lasque aí, não está nem aí pro outro, sabe? Esse amor que Deus que derrama sobre nossas vidas, essa vontade de fazer bem ao próximo, isso é derramado para aqueles que buscam a face de Deus. Jesus Cristo, quando encontrou a mulher samaritana, ele poderia muito bem, como homem, ter dito: me sirva água, eu quero isso. Mas Jesus trata ela bem, trata ela com carinho. Ela meio assustada ali, porque Jesus estava falando com ela. E ela diz assim: quem é você para falar comigo? Por que isso, por que aquilo? E Jesus fala muitas coisas que estavam acontecendo na vida dela. E ali, naquele momento, houve uma transformação. Naquele momento, o coração dela foi atingido. Foi penetrado pelo Espírito de Deus. Foi penetrado pelas palavras de Jesus Cristo. E ali, naquele momento, ela foi transformada. Ali, na minha concepção, surgiu a primeira missionária que saiu e pregou o Evangelho para aquelas pessoas, que saiu ministrando. E a ministração dela foi muito simples. Tem um homem lá na cisterna pregando o Evangelho, o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Jesus Cristo veio para nos libertar, nos dar vida eterna, para que hoje nós venhamos jorrar como rios de água viva, que venhamos jorrar na vida de outras pessoas, sermos diferentes, reais. Sabe por quê? Porque somos fomos escolhidos, separados e remidos pelo sangue do Cordeiro para pregar a palavra, ministrar a palavra na vida de outras pessoas e mostrar essa transformação real. Ele não me tirou da lama para hoje estar aqui para falar abobrinha, não.
Não. Ele não deu vida a outras pessoas que talvez já estivessem na morte para ficar sentado, esquentando o banco da igreja. Fomos chamados a ministrar a palavra de Deus. Estamos sendo preparados para ministrar na vida de outras pessoas. Estamos sendo preparados para ser diferencial na vida de outras pessoas. Porque quando as pessoas verem a face de vocês, não vão ver a face do Fernando, do Carlinhos, da Socorro. Vão ver a face de Jesus Cristo. Porque antes vocês eram peças que eram descartáveis. Mas hoje, vocês são peças preciosas para fazer o mover na vida de outras pessoas. Deus não é apenas alguém que dá água. Ele é a própria fonte. Sabe qual é o problema do homem? Que no caminhar ele abandona a fonte. Ele larga a fonte. Ele cria alternativas quebradas. Cria alternativas que não tem nada a ver com aquilo que Deus está traçando para ele. Foge dos caminhos que Deus tem traçado. A gente não é assim? Ah, tá muito ruim aqui, eu vou para o outro lado. Aí Deus diz assim, fica aí, aguenta, tá doendo um pouquinho, mas aguenta, fica firme, não vacila, porque tem algo melhor para ti no meio do caminho ou no final dele. Aí a gente diz assim, não, eu vou seguir um pouquinho aqui meu rumo, né? Tem um amigo meu que foi pregar uma vez, foi ministrar a palavra, ele falou do GPS. Aí eu só também te conto esse negócio do GPS, porque o GPS, nós mudamos o GPS. Eu quero ir para o canto, mas eu vou do meu jeito. Aí o GPS diz assim, entre na esquerda. Aí eu digo para o GPS, tu é doido, é, mas eu racei o caminho. Vocês estão entendendo? Deus diz assim, vá por aqui, mas eu sou teimoso e vou pelo outro, porque eu sei o final do caminho, mas eu quero traçar a minha rota. E o GPS lá, aqui, se vira aí. O meu GPS, meu Waze é o zumbi, né? Toda vida que a gente vê andando, eu diz assim, tem um acidente ali. Aí diz assim, será que é o Apocalipse zumbi? Aí, às vezes fala que ele está sentado do meu lado, eu me chamou que é zumbi agora. E ele manda eu ir para os cantos, mas eu já sei o caminho certo. Aí eu vou fazendo outra rota e ele vai dizer, entre na esquerda. Aí assim, ele está mandando tentar na esquerda. Eu disse, eu vou pelo outro lado, eu sei por onde eu vou. Assim é Deus comigo, gente. Deus tem um plano traçado para nossas vidas. Ele tem um plano traçado e determinado até o final. No meio do caminho nós queremos mudar o percurso, queremos ir para outro lado, fazer a nossa rota própria. Aí é onde nós quebramos a cara, né? E quais os exemplos de cisternas rotas? Não, deixa aqui. Hoje em dia, relacionamentos como fonte de identidade, dinheiro como fonte de segurança, prazer como fonte de alegria e sucesso como fonte de valor. E foge tudo aquilo que Deus está querendo para nós. Aí você pode dizer assim, pastor, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ser famoso, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Pode. Deus não está dizendo que você não pode. O problema é porque colocamos essas coisas em primeiro lugar. E sempre vamos deixar Deus em último plano. Mas a palavra diz que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo que vamos fazer, o resto será acrescentado. Se eu coloco Deus em primeiro plano, pode estar as circunstâncias tudo contrárias, mas se Deus é o primeiro lugar na minha vida, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Vão ter problemas? Com certeza. Não vão sanar os problemas porque eu aceitei de Deus. Mas eu irei passar consciente que quem está me fortalecendo é Ele. Vocês estão entendendo? Lá em 1 João 2,16 diz que a consciência da carne, dos olhos e soberba da vida. Tudo que você transforma em fonte no lugar de Deus vai te frustrar. Tudo que você coloca a
frente de Deus, lá na frente você vai se decepcionar. Eu digo muito, a gente conhece muitas igrejas, temos amigos pastores. Hoje a gente vinha falando no carro com o Tiago que uma igreja de um amigo nosso fechou por causa da política. Chegando a política, né? Aí uma parte da família era petista, outra bolsonarista. Aí teve uma briga muito feia dentro da igreja e fechou por causa da política. E eu até disse para o Tiago, eu acho tão errado trazerem a política dessa forma para dentro da igreja. Porque nós colocamos a política acima de Deus. Deus é que tem que vir em primeiro lugar. Se colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, meus amados, as coisas vão mudar. A perspectiva muda, nosso raciocínio muda, a nossa lógica de ver a situação muda. Então temos que ter isso na nossa mente. Lá em Provérbios 14:2 vai dizer: há caminhos que parecem certos, mas o fim é o quê? Morte. Vai ter caminhos que a gente, eita, isso aqui. Aí quando a gente chega lá no final, um abismo, você passa direto. Vocês assistiram o filme Thelma e Luiz? São duas amigas que se juntam e começam a praticar salto, fazer um monte de coisas erradas. No final elas fogem da polícia e elas vão nos Estados Unidos, no Texas, parece o filme. E elas vão no canto, chegam no deserto, aí a polícia atrás, aí elas param porque lá na frente tem um abismo muito grande. Aí ela diz assim: eu não vou me entregar, e eu também não. Assim somos nós sem Deus. Temos o abismo lá na frente, mas não paramos, não nos entregamos ao Senhor, preferimos encarar o abismo. E no final elas vão-se embora no abismo mesmo. Passa de novo. A presença de Deus nas nossas vidas é que freia na hora de vermos o abismo e voltarmos para trás, darmos o passo de recuo e entender que Deus é primordial em nossas vidas, e entendermos que precisamos dessa mudança para podermos caminhar na presença de Deus. O homem moderno não está sem água, ele está bebendo da fonte errada. A fonte está ali, a ministração está sendo propagada, a palavra está sendo propagada. Hoje vivemos num país onde o pecado está abundando de verdade. Muita gente deixando de ir para a igreja, para ir para isso ou para aquilo, ou muitas pessoas indo para uma igreja barganhar a sua bênção. Ontem lá em casa, o Tiago e a Bia estavam lá em casa, a gente conversando, eu disse: você quer que eu bote uma igreja lotação? Eu boto bem ligeirinho. É só começar a pregar um monte de heresia, é só jogar profetada aqui a rodo. A igreja lota, porque as pessoas não estão sedentas de Deus, estão sedentas de algo. Fontes erradas. Estão buscando fontes erradas. Deus está jogando sua fonte sobre nossas vidas. Ele derrama esse bálsamo todo dia. Sabe por que ele derrama? Porque hoje você está aqui. Você está aqui por causa da graça de Deus. Porque Deus derrama uma graça sobre sua vida. Você nem que ouviu. Está faltando tudo. João 4,13: quem beber desta água tornará a ter sede. Qual é a água que ele fala? Entendeu? Mas a água que ele está oferecendo é diferente. É uma água que quando bebermos não passaremos a ter mais sede. Aquela sede vai se findar. Qual é a sede? Aquele vazio que tinha dentro de nós é preenchida pela água viva de Jesus Cristo, o Espírito Santo, que tem o domínio, passa a ter o domínio sobre nossas vidas, e passamos a jorrar essa água também. Tudo que não é de Deus funciona assim: gera expectativa, entrega prazer momentâneo, depois deixa o vazio novamente. Hebreus 11:25 vai dizer: ó, o prazer do pecado é
temporário. É temporário. Eclesiastes 1:8. Os olhos não se fartam de ver. Porque eu tenho que ficar vendo, porque senão não preenche o vazio. Hebreus, quando fala o prazer do pecado é temporário, é que nem o usuário, ele tem que ficar constantemente usufruindo da pedra da cocaína para poder preencher. Porque é um prazer momentâneo. Você sabe quanto tempo é de prazer da pedra? É 5 segundos. Você fumar uma pedra, só dá, com o jargão que fala, a lombra, é 5 segundos. Aí você fumar aqui, aí você pode botar no dedo. 1, 2, 3, 4, 5, pronto, acabou. Por isso que ela é uma droga com um potencial muito forte de domínio sobre a pessoa. Porque o prazer que ela causa na pessoa, a sensação é muito grande. Então ela quer de novo, ela quer de novo, ela quer de novo. Por isso que ela vicia rápido. Por isso que os estudos dizem que só basta você fumar uma pedra, que praticamente você já se viciou. E o tratamento do dependente químico de pedra é muito complicado, porque a abstinência da pedra é muito forte. Muito forte. E quando essa abstinência passa, e essa vontade passa, e ele deixa Jesus Cristo penetrar e encher aquele vazio, ele passa a entender que aquele prazer que ele tinha momentâneo passa a ser um prazer constante com Jesus Cristo. E muda, passa a ter um diferencial, porque ele passa a ter a presença constante de Deus na vida dele. A água do mundo gera ciclo de insatisfação. João 4,13 ainda fala: daquele beber desta água tornará a ter sede. Tudo que não é de Deus funciona, não funciona, ou funciona tudo errado, tudo baldeado, tudo cheio de subterfúgios para que eu venha fugir da face do Senhor. Isaías 55,2 diz que: por que gastais naquilo que não satisfaz? Vocês estão entendendo? Estão buscando algo que vai ter, que na minha concepção vai me satisfazer, mas não vai me satisfazer. Por isso a busca constante. Mas Deus fala literalmente que devemos buscar a sua face constantemente. Se nós buscarmos a face do Senhor constantemente, toda hora, todo momento, nós iremos nos fortalecer. E aquele desejo de pecar, de fazer as coisas erradas, vai se minando, vai se acabando, vai se dissolvendo. As vontades e os desejos ainda vão estar ali, mas você está alimentando algo maior. É o Espírito Santo. Algo mais prazeroso. Eu fiz 15 anos e estou liberto das drogas. 15 anos. É fácil? É não. Se eu disser para você que é molinho, essa música, né? Molinho, 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 né? Uma música que fala, né? Mas não, é difícil, é complicado. Todo dia uma luta, todo dia uma batalha. Sabe por quê? Porque o inimigo conhece as minhas fraquezas. E ele me ataca justamente nas minhas fraquezas para que eu venha cair. Eu digo por causa eu falo sempre do Marcos, porque o Marcos passa o dia comigo e ele vê a minha luta. Vê as batalhas que eu travo, porque tem hora que o velho homem quer acordar e eu saio, vou para um lado, vou para o outro. E eu digo: Marcos, eu estou que nem o Marcos agora. Eu já sei quando o Marcos está afobado, o Marcos está lá dentro, eu só olho o Marcos assim. Aí eu, vixe, o Marcos está afobado. Mas o Marcos que está me acompanhando, a minha esposa que me acompanha 24 horas, ela que paga um preço maior, porque ela tem que aguentar certas coisas, e é momentos que eu travo comigo mesmo, porque se não for o Espírito Santo eu caio, eu desisto. Não vai ser minha esposa, não vai ser pastor Denilson, não vai ser ninguém que vai me segurar, é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Há momentos de fraqueza, de desistência, de querer largar tudo.
Mas quando eu olho para Jesus Cristo e vejo o que Ele fez por mim, eu desisto de desistir. E hoje, como cristão, eu tenho que engolir o sapo, até um caminhão de sapo, para poder não deixar o velho homem mais acordado. Vocês estão entendendo a diferença de ser homem do mundo e homem de Deus? É aguentar calado. É uma coisa que existe na palavra que talvez seja muito difícil para muitos. Quando Jesus Cristo diz assim, ó, quando você levar um tapa, dê outra face para levar outro tapa. Será que nós como homens faríamos isso? Homens e mulheres, eu estou dizendo no contexto geral, mas será que nós faríamos isso hoje? Daríamos a outra face? Como cristãos, devemos dar a outra face. E por um lado baixar a guarda, não levantar a espada, como Pedro levantou lá no Getsemane. Cortou a orelha do guarda. Eu vou lhe defender. Jesus na mesma hora diz assim, não, Pedro, não é assim que funciona. Não é pela força do homem, nem pela espada. É pelo agir de Deus em nossas vidas. Quando o velho homem morre, temos que entender que ele morreu. Ele foi sepultado. Ele hoje está só o pó. Não tem mais nada. E hoje é outro homem, outra mulher, outra vida. A água que Jesus oferece transforma o interior. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida inteira. Vida eterna, vida inteira, para a vida toda. Seremos fontes de água viva a jorrar na vida de outras pessoas. Deus está trabalhando na minha e na vida de vocês para isso. Para que venhamos, aonde venhamos estar, ser diferenciado. Estou quase terminando. Como sempre, eu nunca consigo terminar tudo. Ele gera uma transformação interna e contínua, se tornará nele uma fonte. Segundo Coríntios 5,17 vai dizer que nós nos tornamos em quê? Nova criatura. Somos novos, feitos, remidos pelo sangue do Cordeiro. O velho homem se foi, morreu, foi extinto. Hoje somos novas criaturas, transformados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para sermos diferencial na vida de outras pessoas, para trazermos essa fonte de água viva para a vida de outros. Para a vida de outros. Ezequiel 36:26 vai dizer, ó, dá-vos-ei um coração novo. Aquela porcaria que tinha aqui dentro, ó, foi tirado e jogado fora. Foi colocado um coração de carne que pulsa, que sangra. Não aquele coração duro que antes estava aqui. Aquela pedra zona gigante aqui, aquele pedregulho, né? Deus diz assim, eu estou te dando um coração novo, que pulsa pela vida, que pulsa pela obra. E eu estou te renovando. Estamos fazendo uma hemodiálise, porque Deus troca nosso sangue, troca tudo. E renova, nos dá vida nova, outras expectativas. Transforma o que era antes porcaria para algo de futuro. Algo que antes ninguém dava valor, para hoje sermos peças preciosas e valorosas aos olhos de Deus. O Evangelho não é comportamento externo, é transformação interna. Você tem que se transformar, tem que ser transformado e deixar o Espírito Santo te transformar de dentro para fora, não é de fora para dentro. As pessoas não têm que ver uma capinha bonitinha, eu aqui pregando o Evangelho, cheio de reteté, todo bonitão, falando bonito, cheio de eloquência na fala, mas o coração é duro. Chegar em casa, maltrato a minha família, meus filhos, minha esposa. Não vivo o Evangelho, não prego o Evangelho, mas não vivo.
palavra está dizendo que eu devo viver o contrário. Eu tenho que expressar esse amor internamente, é de dentro para fora. É de dentro para fora. E quando isso acontece, as pessoas não vão ver mais a minha face, vão ver a face de Jesus Cristo. O testemunho que eu sempre dou é quando eu estava em Cabo Verde, que a gente foi dar a volta na praia. Em 1 hora eu sei a Pedra Badeja, a cidade onde eu estava, só que eu não tinha ainda ido para o outro lado. E quando a gente foi fazer, os missionários que moravam lá, eles já conheciam tudo, né? Eles faziam a obra do outro lado. Só que eu estava desse lado de cá e eu estava ministrando a palavra em alguns ambientes lá e tudo, nas igrejas. E a gente foi conhecer a cidade toda e a gente passou numa região lá que era usada, o pessoal usava para prostituição, droga, nos bares e tudo. E quando eu vou passando, aí as crianças vêm e agarram a Bruna, que era a missionária que estava lá, e ela cochicha no ouvido dela e tudo, e a Bruna olha para mim, a minha barba estava mais ou menos assim também, e ela começa a rir olhando para mim. Aí eu disse: o que foi? Aí ela olhou para mim e disse assim: ela está perguntando se tu é o Jesus Cristo que estava pregando lá a palavra do outro lado. Vocês estão entendendo? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas as pessoas não têm que ver mais a sua face. As pessoas têm que ver a face de Jesus Cristo. As pessoas têm que ver o caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós temos que ser Jesus Cristo vivo hoje, encarnado. As pessoas têm que ver em nós a presença de Deus. As pessoas têm que ter consciência de que eu era uma porcaria, hoje eu sou cego, hoje eu faço mover. E as pessoas têm que ver essa diferença. Vocês estão entendendo? As pessoas têm que ver em mim, não é mais a face da Dinha, não é mais a face do Marco, do pastor Icaro. As pessoas têm que ver a face de Jesus Cristo. Tem que ver o mover de Deus. Só essa parte aqui para encerrar. João 7,38 vai dizer que do seu interior fluirão rios de água. Olha aí, isso eu não estou dizendo não, viu? E o que é que ele diz mais lá em Atos 1,8? Eu estou cortando só o trechinho, que é para não estender muito. Lá ele vai dizer que receberão poder. Quando o Espírito Santo for derramado sobre nossas vidas, nós receberemos poder. Poder para quê? Para pregar o Evangelho, para fazer coisas. Jesus Cristo disse que nós seríamos capazes de fazer coisas maiores que Ele fez. Aleluia. Por que é que hoje nós não fazemos? Você sabe por quê? Porque temos medo. Temos medo. Temos receio do mundo. Temos medo de dizer para uma pessoa, falar para uma pessoa que Jesus cura. Temos medo de usar esse poder que foi derramado sobre nossas vidas, de curar. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo, quando foi, partiu para casa, ele disse: eu estou indo, mas sobre vocês ficará meu Espírito, o Espírito de Jesus. O Espírito Santo foi derramado sobre nossas vidas. Foi derramado para que hoje nós venhamos fazer se mover na vida de outras pessoas. A transformação é real, ela é verdadeira. Ela não é factoide não, ela não é fictícia não. Ela acontece quando nós deixamos o Espírito Santo ter o domínio sobre nossas vidas. É verdadeiro o que acontece. Não é algo fantasioso, é algo real e verdadeiro. O encontro com Jesus muda prioridades de direção. João 4,28, ela deixou o cântaro, ela deixou ali tudo de lado e foi para onde? Falar para o povo que Jesus estava lá, pregando o Evangelho. O cântaro aqui representa o motivo dela estar ali, mas depois do encontro perdeu toda a importância. Aquilo ali não era mais importante. O que era mais importante para ela naquele momento? Era falar para o povo que Jesus Cristo, o Salvador, o enviado de Deus, estava ali. Amém? João 4,29 vai dizer: vinde ver o homem
Quem tem um encontro verdadeiro não consegue viver em silêncio. Quando encontramos verdadeiramente com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a gente não consegue mais ficar calado. Nós pregamos o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, branco, amarelo, não tem esse negócio. É pregar o Evangelho, é onde eu estiver, é no trabalho, na faculdade, é em todo canto. Há um fogo dentro de mim, Jeremias 29. Esse fogo é o quê? É o Espírito Santo. Oh, glória a É o Deus. Espírito Santo. Ela foi buscar água e saiu sendo dali, naquele momento, uma testemunha viva. Muito bonita essa passagem. E o convite, meus amados, ainda está aberto hoje. Glória a O convite Deus. está aberto lá em Isaías 55 e diz: todos os que têm sede, venham às águas. Apocalipse 22, 17. Quem tem sede, venha. Jesus está aí. Jesus está às portas batendo. Quem tem sede, venha beber. A fonte está aqui sendo jorrada. E eu estou querendo jorrar essa fonte sobre sua vida, para que você venha jorrar fonte inesgotável na vida de outra pessoa. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim. Jesus não aponta o caminho, ele se apresenta como a solução. Ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu aliviarei o teu fardo. Eita Deus! Vem buscar o Senhor, vem buscar a face de Deus. O momento é esse. Vamos diminuir o ritmo, como a Cecília falou aqui hoje. Deus está querendo que nós venhamos fazer a obra, mas a obra com esmero, a obra com perfeição. Não adianta a gente fazer a obra todo requeguelo, não. Tem que estar bem direitinho, bonitinho, forte, saudável, para poder fazer o mover de Deus. Como é que eu vou derramar cura na vida de outra pessoa todo mazelado? Como é que eu vou derramar vida abundante na vida de outra pessoa se eu estou com a minha vida toda? Como é que eu vou missionar no campo aí fora se eu deixei a minha família toda guergueré? Eu sempre falo para a Cília e falo para todo mundo que quando eu vou para a obra eu tenho que estar com a minha vida toda alinhada. Sabe por quê? Porque se eu não tiver com a minha vida alinhada, o inimigo vai usar isso contra mim no campo e ele vai usar poderosamente. Sabe por quê? Porque ele também conhece as suas fraquezas. E é aí onde ele vai atingir. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós